Capítulo 30. Hunt mantinha uma distância casual de Bryce enquanto eles atravessavam o saguão do Comitium lado a lado, na direção do grupo de elevadores que os levaria até o quartel da 33ª. Os outros halls de elevadores espalhados pelo átrio central envidraçado levavam às 4 diferentes torres do complexo, uma para as salas de reunião dos mestres da cidade e a administração de Lunetium, uma para a residência e o escritório oficial de Micah, outra para a babaquice administrativa generalizada e a última para as reuniões públicas e eventos. Milhares e milhares de pessoas viviam e trabalhavam entre aquelas paredes, mas mesmo em meio à efervescência do lobby, Bryce de algum modo se destacava. A semiférica havia trocado de roupa e usava sapatilhas de camurça vermelhas e uma blusa branca de botão enfiada para dentro da calça jeans. Ela havia prendido os cachos sedosos em um rabo de cavalo alto que balançava de modo atrevido a cada passo sincronizado com os de Hunt. Ele colocou a palma sobre o disco circular ao lado das portas do elevador, liberando o acesso até seu piso, 30 andares acima. Em geral, voava até o balcão de pouso do quartel, tanto pela facilidade quanto para evitar os intrometidos que agora o encaravam boquiabertos no saguão, com certeza se perguntando se Hunt havia levado Bryce até ali para trepar com ela ou para interrogá-la. O legionário sentado em um sofá baixo não parecia particularmente habilidoso em disfarçar seus olhares para a bunda da semiférica. Bryce olhou por sobre o ombro, como se um sexto sentido lhe dissesse que alguém a observava, e abriu um sorriso para o soldado. O legionário enrijeceu. Bryce mordeu o lábio, os cílios se fechando de leve. Hunt esmurrou o botão do elevador com força quando o macho lançou para Bryce um meio sorriso que, Hunt tinha certeza, o canalha dirigia a qualquer fêmea que cruzasse seu caminho. Como engrenagens de uma grande máquina, legionários, mesmo os da famosa 33ª, não podiam ser exigentes. As portas do elevador se abriram e legionários e burocratas saltaram, aqueles sem asa tomando cuidado de não pisar nas penas de ninguém e todos tomando o cuidado de não encarar Hunt. Não que ele fosse hostil, se alguém lhe abria um sorriso, o anjo em geral se esforçava para devolver o gesto, mas todos haviam ouvido as histórias. Todos sabiam para quem ele havia trabalhado, cada um de seus mestres e o que fazia para eles. Eles se sentiriam mais confortáveis em dividir o elevador com um tigre faminto. Então Hunt mantinha a distância, diminuindo as chances de interação. Bryce deu meia volta para encarar o elevador, o rabo de cavalo quase chicoteando o rosto do anjo. Cuidado com essa coisa, disparou Hunt enquanto o elevador enfim esvaziava e eles embarcavam. Vai arrancar um olho meu. Ela se apoiou displicentemente na parede de vidro. Por sorte, não havia ninguém ali dentro com eles. Hunt não era ingênuo a ponto de acreditar que fora puro acaso. Os dois haviam parado apenas uma vez no caminho para comprar um novo telefone para Bryce e substituir o que ela perdera na boate. Ela havia até desembolsado alguns marcos a mais por um feitiço de proteção padrão para o aparelho. A loja, feita de vidro e aço, estava praticamente vazia, mas Hunt não pudera deixar de notar quantos consumidores em potencial o avistavam pelas janelas e mantinham distância. Bryce não parecia ter se dado conta e, enquanto esperavam que o vendedor lhe trouxesse um novo aparelho, tinha pedido o do anjo emprestado para que pudesse checar os feeds de notícias atrás de qualquer novidade sobre o ataque à boate. De algum modo, ela acabara bisbilhotando as fotos dele, ou a ausência delas. Tem 36 fotos nesse celular, dissera ela sem rodeios. Hunt tinha franzido a testa. E ela deslizou a barra pelo álbum insignificante. Em 4 anos? Desde que havia chegado a Lunetium e conseguido o primeiro telefone e o gostinho de uma vida sem um monstro como mestre, Bryce quase vomitara quando abriu a foto de uma perna amputada em cima de um tapete ensanguentado. Que porra é essa? Às vezes sou requisitado em cenas de crime e preciso tirar algumas fotos como evidência. Algumas dessas pessoas fazem parte de sua barganha com... Não, respondeu ele. Não as fotografo.
Há um total de 36 fotos em seu celular de 4 anos e todas de corpos desmembrados, constatou ela. Alguém arfou do outro lado da loja. Hunt rangeu os dentes. Fale mais alto, Kinlan. Ela franziu o senho. Nunca tira nenhuma outra? Do quê? Ah, sei lá, da vida. Uma flor bonita, uma refeição ou algo do gênero? Pra quê? Ela piscou e em seguida balançou a cabeça. Bizarro. E antes que Hunt pudesse impedi-la, ela havia inclinado o telefone na frente do próprio rosto, sorrindo de orelha a orelha, tirado uma selfie e devolvido o celular a ele. Pronto, uma foto de um não cadáver. Hunt tinha revirado os olhos, mas guardou o telefone. O elevador zumbia ao seu redor, disparando para cima. Bryce observava os números em ordem crescente. Sabia quem era aquele legionário? Sabe quem era aquele legionário? Perguntou de modo displicente. Qual deles? O que estava babando no tapete trasquiano, aquele cuja língua estava no chão, ou que olhava para sua bunda como se ela fosse falar com ele? Ela riu. Eles devem mantê-los famintos por sexo nos quartéis, se a presença de uma fêmea os deixa tão excitados. Então, sabe o nome dele? Daquele que queria conversar com a minha bunda? Não, somos mais de 3.000 só na 33ª. Ele a olhou de soslaio, observando-a monitorar o número dos andares. Talvez não valha a pena conhecer um sujeito que seca sua bunda antes mesmo de dizer oi. As sobrancelhas da semiférica se ergueram quando o elevador parou e as portas se abriram. É precisamente esse tipo de pessoa que eu procuro. Bryce saiu para o corredor e o anjo a seguiu, hesitando ao perceber que era ele quem sabia o caminho, enquanto ela apenas fingia que sabia. Virou à esquerda. Seus passos ecoavam no piso de granito bege do longo corredor. A pedra estava rachada e lascada em alguns pontos, pela queda de armas, disputas idiotas envolvendo magia, brigas de verdade, mas, ainda assim, o piso era polido bastante para refletir a silhueta de ambos. Bryce observou o corredor, os nomes em cada porta. Machos apenas ou misto? Misto, respondeu ele, embora haja mais machos que fêmeas na 33ª. Tem namorada, namorado, alguém cuja bunda você admire? Ele balançou a cabeça tentando combater o gelo em suas veias enquanto parava diante de sua porta e a abria, deixando-a entrar. Esforçando-se para bloquear a imagem de Shahar despencando até o chão, empalada com a espada de Sandriel, as asas brancas das duas manchadas de sangue, as duas irmãs gritando, o rosto de uma à imagem espelhada da outra. Nasci bastardo. Ele fechou a porta atrás de ambos, observando-a enquanto ela estudava o pequeno cômodo. A cama era grande o bastante para suas asas, mas não havia espaço para nada além de um armário e uma cômoda, uma mesa com livros e papéis e armas abandonadas. E minha mãe não tinha dinheiro ou uma linhagem nobre que compensasse o fato. Não há uma fila de fêmeas na minha porta, apesar desse rostinho. A risada soou amarga enquanto ele abria o armário de pinho barato e pegava uma grande bolsa de viagem. Tive alguém no passado, alguém que não se importava com status, mas não acabou bem. Cada palavra queimava sua língua. Bryce envolveu o corpo com os braços, as unhas enterradas na seda delicada da camisa. Ela parecia ter percebido a quem ele se referia. A semiférica deu uma olhada ao redor, como se procurando algo a dizer. Quando fez a descida, de algum modo foi o que escolheu perguntar. Eu tinha 28. Por que nessa idade? Minha mãe tinha acabado de morrer. A tristeza invadiu os olhos de Bryce. Hunt não conseguia suportar o olhar dela, não podia abrir aquela ferida, então acrescentou. Fiquei descontrolado depois do que aconteceu, então requisitei um âncora público e completei a descida. Mas não fez diferença. Mesmo que eu tivesse herdado o poder de um arcanjo ou de uma ratazana, quando recebi as tatuagens 5 anos mais tarde, a tinta de bruxa me deixou de joelhos. Ele podia ouvi-la acariciando seu cobertor. Alguma vez se arrependeu da rebelião dos anjos?
Hunt olhou por sobre o ombro e a encontrou apoiada na cama. Ninguém nunca me perguntou isso. Ninguém ousaria, mas ela sustentou o olhar dele. Hunt admitiu. Não sei o que pensar. Ele deixou o olhar transmitir o restante, e não diria uma maldita palavra sobre esse assunto neste lugar. Ela sentiu. Em seguida, olhou para as paredes. Nenhum quadro, nenhum pôster. Não curte decoração? O anjo enfiou as roupas na sacola, lembrando que a semiférica tinha uma máquina de lavar no apartamento. Maika pode me vender quando bem entender. Dá azar fincar raízes assim. Ela esfregou os braços, embora o quarto estivesse quente e quase abafado. Se o governador tivesse morrido naquela noite, o que teria acontecido a você e a todos os caídos e escravos que ele possui? Nosso título de propriedade seria transferido para seu substituto. Ele adiou cada palavra que saía de sua boca. Se ele não deixasse herdeiros, seus bens seriam divididos entre os outros arcanjos, que não honrariam seu acordo. Definitivamente não. Hunt começou a separar as armas guardadas nas gavetas da mesa. Podia sentir os olhos de Bryce observando cada movimento seu, como se contasse cada lâmina e arma que tirava do lugar. O que você faria se conquistasse sua liberdade? Perguntou ela. Hunt verificou a munição para as armas que havia colocado em cima da mesa e ela se aproximou para olhar. Ele jogou algumas na bolsa. Bryce pegou uma faca comprida como se fosse uma meia suja. Ouvi dizer que seu relâmpago é único entre os anjos, nem mesmo os arcanjos conseguem reproduzi-lo. Ele recolheu as asas. Sim. Um dar de ombros. Então, por que a Iseia é o comandante da 33ª? Ele pegou a faca de sua mão e a colocou na sacola. Porque emputeço muita gente, não dou a mínima. Sempre fora assim, mesmo antes do Monte Hermon. No entanto, Shahar havia encarado aquilo como uma vantagem. Ela fizera dele seu general. Ele tinha tentado honrar tal confiança e falhara. Bryce abriu um sorriso cúmplice. Temos algo em comum, Atalar. Certo, o anjo não era de todo ruim. Havia feito os curativos nela depois do atentado, sem prepotência machista, e tinha uma puta razão para querer o caso, e irritava Ron definitivamente. Quando acabara de arrumar suas coisas, ele tinha recebido uma ligação de Isaiah, que revelara que a solicitação para visitar Briggs fora aprovada, mas levaria alguns dias para preparar Briggs e transferi-lo da prisão de Adrestia. Bryce escolhera ignorar o que exatamente aquilo dizia sobre o atual estado do humano. A boa notícia, segundo informou Isaiah, era que o oráculo havia encaixado Hunt em sua agenda na manhã do dia seguinte. Bryce encarou Hunt conforme entravam outra vez no elevador, seu estômago dando voltas enquanto mergulhavam para o saguão central do comício. Qualquer que fossem as credenciais do anjo, de algum modo incluíam ignorar os comandos do elevador de parar em outros andares. Fofo. Na verdade, Bryce jamais conhecera um Malaquim além dos legionários em patrulha ou dos membros de sua elite se pavoneando pela cidade. A maioria preferia os bares nos rooftops do distrito comercial central. E como putas mestiças não eram permitidas ali, a semiférica nunca tivera a chance de levar um para casa. Bem, agora ela estava levando um para casa, embora não do modo como imaginara enquanto admirava aqueles músculos. Certa vez, no verão, ela e Danica haviam levado 2 semanas inteiras passando o intervalo de almoço sentadas em um telhado vizinho à área de treinamento de uma legião. Com o calor, os machos se despiam da cintura para cima enquanto duelavam e ficavam suados, muito, muito suados. Ela e Danica teriam continuado a passar cada hora de almoço ali se não tivessem sido flagradas pelo zelador do prédio, que as chamou de pervertidas e impediu para sempre o acesso ao telhado. O elevador diminuiu a velocidade até parar, fazendo o estômago de Bryce rodar outra vez. As portas se abriram e eles foram saudados por uma muralha de legionários impacientes,
que trataram de rearrumar a expressão para uma cuidadosa reserva quando viram Hunt. A sombra da morte. Ela havia espiado o elmo infame no quarto dele, guardado ao lado da mesa. Ele o havia deixado para trás, graças aos deuses. O saguão do Comitium, além dos elevadores, estava lotado, cheio de asas e halos e aqueles encantadores corpos musculosos, todos olhando para as portas da frente, esticando o pescoço para ver por cima um do outro, mas nenhum sobrevoava o espaço aéreo do átrio. Hunt enrijeceu no limite da multidão que praticamente bloqueava o hall de elevadores do quartel. Bryce mal deu um passo na direção do anjo quando o elevador à sua direita se abriu e a Isaiah disparou para fora, estacando quando se deparou com Hunt. Acabei de saber. Uma onda de poder no outro extremo do saguão fez as pernas da semiférica fraquejarem. Como se aquele poder tivesse derrubado a multidão, todos se ajoelharam e curvaram a cabeça, deixando os três com uma visão perfeita da arcanjo que estava parada à gigantesca porta de vidro do átrio, com Micah ao seu lado. Capítulo 31. Sandriel se virou na direção de Hunt, Bryce e Isaiah no mesmo instante em que Micah o fez. Um brilho de reconhecimento faiscou nos olhos da fêmea de cabelos escuros quando seu foco parou em Hunt, ignorando completamente Bryce e passou para Isaiah. Bryce a reconheceu, claro, ela aparecia na TV com frequência suficiente para que ninguém no planeta deixasse de identificá-la. Um passo à sua frente, Hunt tremia como uma vara verde. Bryce jamais o vira assim. Abaixe-se, murmurou a Isaiah e se ajoelhou. Hunt não se mexeu. Não o faria, Bryce se deu conta. As pessoas olharam por sobre os ombros, ainda ajoelhadas. Pollux não está com ela. Apenas se ajoelhe, porra, grunhiu a Isaiah. Pollux, o martelo. Hunt relaxou um pouco, mas continuou de pé. Parecia perdido, paralisado em algum lugar entre a raiva e o terror. Nem mesmo um lampejo de relâmpago na ponta de seus dedos. Bryce se postou ao lado do anjo, jogando o rabo de cavalo sobre um dos ombros. Ela pegou o seu telefone novo em folha no bolso, certificando-se de que o volume estivesse no máximo, de forma que todo mundo pudesse ouvir o alto clique, 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 enquanto ela tirava fotos dos dois arcanjos. Em seguida, ela se virou, enquadrando-se na tela para fazer uma selfie com os governadores ao fundo. As pessoas murmuravam em choque. Bryce inclinou a cabeça, um sorriso largo no rosto e tirou outra foto. Então se virou para Hunt, ainda trêmulo, e disse da maneira mais irreverente que conseguiu: Obrigada por me trazer para vê-los. Vamos? Não deu ao anjo a chance de fazer mais nada enquanto passava o braço pelo dele, virando a ambos para tirar uma foto com os dois impassíveis arcanjos e a multidão boquiaberta ao fundo, e então o puxou para o hall dos elevadores. Aquele fora o motivo da pressa de entrar de alguns legionários, fugir. Talvez houvesse outra saída além da parede de portas de vidro. A multidão se levantou. Bryce apertou o botão, rezando que lhe desse acesso a qualquer um dos andares da torre. Hunt ainda tremia. Ela segurava o braço dele com força, batendo o pé conforme... Explique-se. Micah estava parada atrás deles, bloqueando o caminho da multidão até os elevadores. Hunt fechou os olhos. Bryce engoliu em seco e se virou, quase chicoteando o rosto do anjo com o cabelo. De novo. Bem, ouvi dizer que você tinha uma convidada especial, então pedi a Hunt que me trouxesse para tirar uma foto. Não minta. Hunt abriu os olhos. Em seguida, virou-se lentamente para o governador. Precisei pegar algumas provisões e roupas. A Isaiah me deu permissão para trazê-la aqui. Como se a menção de seu nome o tivesse conjurado, o comandante da 33ª Legião cruzou a fileira de guardas. É verdade, Vossa Graça, confirmou ele. Hunt veio buscar alguns itens e não quis arriscar deixar a senhorita Kinlan sozinha enquanto o fazia. O arcanjo encarou a Isaiah, depois Hunt e então Bryce. O olhar de Micah passeou pelo corpo da semiférica, por seu rosto. Ela reconhecia aquele olhar, aquele exame minucioso.
Pena que Maika fosse tão caloroso quanto um peixe no fundo de um lago na montanha. Pena que usasse Hunt como uma arma, acenando-lhe com a liberdade como se fosse um petisco dado a um cão. Pena que encontrasse seu pai com frequência para tratar dos problemas da cidade ou dos assuntos de sua casa. Pena que lembrasse o pai dela. Uma puta pena. Foi bom vê-lo outra vez, Vossa Graça. As portas do elevador se abriram como se algum deus os brindasse com uma boa saída. Bryce guiou Hunt para dentro e já o seguia, mas uma mão fria e forte segurou seu cotovelo. Ela pestanejou para Maika enquanto ele a segurava entre as portas do elevador. Hunt não parecia respirar, como se esperasse que o governador rescindisse seu acordo. Gostaria de levá-la para jantar, Bryce Kinlan, ronronou, no entanto, Maika. Ela se desvencilhou, juntando-se a Hunt no elevador. Não estou interessada, disse ela, sustentando o olhar do arcanjo de Valbara enquanto as portas se fechavam. Hunt fora informado da chegada de Sandriel, mas não imaginava encontrá-la naquele dia. Ela devia ter querido surpreendê-lo, já que nem mesmo a Isaiah soubera de nada. Queria pegar o governador e a legião desprevenidos, ver como era aquele lugar antes da pompa e circunstância reforçarem suas defesas, aumentarem suas riquezas, antes que Maika pudesse convocar uma de suas outras legiões para torná-los ainda mais impressionantes. Que baita azar que tivessem dado de cara com ela. Mas pelo menos Pollux não a tinha acompanhado, ainda não. O elevador disparou de novo e Bryce permanecia em silêncio, controlada. Não estou interessada. Duvidava de que Maika Domitus já tivesse ouvido aquelas palavras antes. Duvidava de que Sandriel alguma vez tivesse sido fotografada daquele modo. Tudo em que conseguira pensar enquanto contemplava Sandriel fora no peso da lâmina na lateral do corpo. Tudo que pudera farejar fora o ranço daquela arena, sangue e merda e mijo e areia. Então Bryce tinha agido, bancada baladeira irreverente e insípida que queria que acreditassem ser, que ele havia acreditado que era, tirando aquelas fotos, dando a ele uma saída. Hunt colocou a mão no disco ao lado do painel e apertou o botão de outro andar, suplantando o comando anterior. Podemos sair pelo balcão de pouso. Sua voz era como cascalho. Ele sempre se esquecia de como Sandriel e Shahar eram parecidas. Não gêmeas idênticas, mas a coloração e silhueta eram quase as mesmas. Mas vou ter de carregá-la. Ela enrolou o sedoso rabo de cavalo no punho, alheia ao fato de que, com o movimento, desnudara a coluna dourada de seu pescoço para o arcanjo. Não estou interessada. Ela soara tão segura, não satisfeita, não snob, mas firme. Hunt não queria pensar em como aquela rejeição poderia afetar seu acordo com Maika, imaginar se, de algum modo, o arcanjo o culparia. Nada de Porta dos Fundos? Perguntou Bryce. Existe uma, mas precisaríamos descer outra vez. Hunt podia sentir a curiosidade fervilhante da semiférica e, antes que ela pudesse perguntar qualquer coisa, disse: o segundo de Sandriel, Pollux, é ainda pior que ela. Quando ele chegar, evite-o a todo custo. Não podia sequer conjurar a lista dos horrores que Pollux havia infligido à inocente. Bryce estalou a língua, como se existisse qualquer possibilidade de nossos caminhos se cruzarem no que depender de mim. Depois daquela cena no saguão, havia uma chance, mas Hunt não lhe disse que Sandriel não estava acima de vingança mesquinha por leves e menores ofensas. Não lhe disse que era provável que Sandriel nunca se esquecesse do rosto de Bryce. Podia já estar perguntando a Maika quem a semiférica era. As portas se abriram para um andar calmo. Os corredores eram sombrios, silenciosos, e ele a guiou por um labirinto de aparelhos de ginástica. Um caminho largo levava direto à parede de janelas e ao balcão além. Não havia grades, apenas uma saliência de pedra. Ela hesitou. Jamais deixei ninguém cair, prometeu ele. Com cautela, ela o seguiu até lá fora. O vento seco chicoteava os dois.
Bem abaixo, a rua estava cheia de espectadores e vãs de reportagem. Acima deles, anjos voavam, alguns se afastando completamente, outros circulando as 5 torres do Comitium atrás de um vislumbre de Sandriel. Hunt se inclinou, passando uma das mãos pela parte de trás dos joelhos de Bryce, deslizando a outra para as costas dela e a pegou no colo. A essência semiférica invadiu seus sentidos, apagando qualquer memória residual do fedor daquelas masmorras. Obrigado, agradeceu ele, encontrando o olhar da fêmea, por me tirar de lá. Ela deu de ombros o melhor que pôde em seu abraço, mas se encolheu quando se aproximaram da borda. Pensou rápido, continuou ele. Foi ridículo de muitas maneiras, mas te devo uma. Ela abraçou o pescoço dele, o aperto quase sufocante. Você me ajudou ontem à noite. Estamos quites. Hunt não lhe deu a chance de mudar de ideia ao bater as asas em um impulso poderoso e saltar da plataforma. Ela se segurou a ele com força o bastante para machucá-lo, e ele a abraçou com firmeza, a sacola atravessada ao peito batendo de modo desajeitado em sua coxa. Pelo menos está aproveitando a vista? Perguntou o anjo por sobre o sopro do vento, enquanto navegava forte e rápido, voando para cima, ao largo do arranha-céu vizinho ao distrito comercial central. Claro que não, respondeu ela em seu ouvido. Ele riu enquanto se nivelava, planando sobre os pináculos do DCC, o brilho serpenteante do Istros à direita, a ilha oculta pela bruma do quarteirão dos ossos assomando além. À esquerda, Hunt mal conseguia discernir as muralhas da cidade e depois a extensão de terra além do portão do anjo. Nenhuma casa ou prédio ou estrada, nada além do aeroporto, mas do portão à sua direita, o portão do mercador, no mercado da carne, a larga e pálida linha da estrada ocidental zigue-zagueava pelas ondulantes colinas pontilhadas de ciprestes. Uma bela e agradável cidade em meio a uma bela e agradável zona rural. Em Pangera, as cidades eram pouco mais que currais para os Vanir criarem humanos e se alimentarem deles e de seus filhos. Não era de admirar que os humanos tivessem se rebelado. Não era de admirar que estivessem acabando com aquele território com suas bombas e máquinas. Um arrepio de raiva atravessou a espinha de Hunt ao pensar naquelas crianças e o anjo se forçou a se concentrar na cidade novamente. O distrito comercial central era separado da praça da cidade velha pela clara fronteira da Avenida da Guarda. A luz do sol refletia nas pedras brancas do templo de Luna e, como se espelhada bem à frente, parecia ser absorvida pelo domo negro do templo do oráculo, seu destino na manhã seguinte. Ele olhou para além da praça da cidade velha, para onde o verde das 5 rosas brilhava na neblina densa. Imponentes ciprestes e palmeiras se erguiam, assim como explosões brilhantes de magia. No bosque da lua, mais carvalhos, menos firulas. Hunt não se preocupou em ver mais nada. Os prados de Asphodel não tinham nenhum apelo. No entanto, os prados eram um avanço considerável se comparados aos distritos humanos em Pangera. Por que quis morar na praça da cidade velha? Perguntou ele, depois de voar vários minutos em silêncio, ouvindo apenas a música do vento. Ela ainda não estava olhando, e ele começou uma descida suave na direção de sua quadra, a apenas 1 quarteirão do rio e a alguns do portão do coração. Até mesmo daquela distância podia vê-lo, o quartzo translúcido cintilando como uma lança de gelo a empalar o céu cinzento. É o coração da cidade, respondeu ela. Por que não morar aqui? Cyril é mais limpo e cheio de féricos arrogantes que desprezam mestiços. Ela cuspiu o termo. Bosque da Lua? O território de Sabine. Uma risada áspera e ela se afastou para encará-lo. Suas sardas se enrugaram conforme ela franzia o rosto. Sinceramente, a praça da Cidade Velha é o único lugar remotamente seguro para alguém como eu. Além do mais, é perto do trabalho e cheio de restaurantes, casas de shows e museus. Nunca preciso sair. Mas você sai, visita a cidade inteira quando corre pela manhã. Por que muda tanto de percurso? Pela novidade e pela diversão.
Seu prédio ficou mais claro, o telhado vazio. Um braseiro, algumas espreguiçadeiras e uma churrasqueira ocupavam quase todo o espaço. Hunt deu uma guinada, circulou o terraço e aterrissou suavemente, colocando Bryce no chão com cuidado. Ela se agarrou a ele até firmar as pernas e então se afastou. O anjo ajeitou a sacola, caminhando até a porta no telhado. Ele a segurou para a semiférica, a Primalux aquecendo a escadaria mais além. Falou sério quando recusou Maika? Ela trotou escada abaixo, o rabo de cavalo quicando. Claro que falei. Por que diabos iria querer sair com ele? Maika é o governador de Valbara. E daí? Só porque salvei a vida dele não significa que estou destinada a ser sua namorada. Seria como trepar com uma estátua, afinal. Antes sorriu zombeteiro. Justiça seja feita. As fêmeas que tiveram uma amostra dizem o contrário. Ela destrancou a porta, a boca se curvando. Como já disse, não estou interessada. Tem certeza de que não é apenas porque está evitando... Viu? É exatamente esse o problema. Você e o mundo inteiro parecem achar que vivo somente para conquistar alguém como ele. Que, claro, não posso não estar genuinamente interessada, porque como não iria querer um macho forte e poderoso para me proteger? Na verdade, se sou bonita e solteira, estou destinada a tirar a calcinha no segundo que qualquer Vanir demonstre interesse. De fato, sequer tive vida até que ele aparecesse. Nunca fiz bom sexo, jamais me senti viva. Inferno sombrio, que mulher! Você é bem rancorosa, sabe? Bryce bufou uma risada. Na verdade, você torna isso bem fácil, sabe? Hunt cruzou os braços. Ela fez o mesmo. Até aquele estúpido rabo de cavalo pareceu cruzar os metafóricos braços. Então, disse Hunt entre os dentes enquanto largava a sacola, roupas e armas, batendo com força no chão. Vai comigo ao oráculo amanhã ou o quê? Ah, não, Atalá. As palavras ronronadas acariciaram a pele do anjo e o sorriso era pura malícia. Hunt se preparou para o que quer que estivesse prestes a sair daquela boca, mesmo quando se flagrou ansioso por isso. Vai precisar lidar com isso sozinho.